Queremos primeiramente agradecer as palavras do desembargador Renzo, que deu um panorama de como é que se processa a conciliação em segundo grau, e esperando que realmente tenha atendido aos objetivos e às expectativas das pessoas que nos assistem, e lembrando que essa videoconferência, a idealização dela veio, como já disse, pela reformulação do GAGE, mas tentando atingir as pessoas que, especialmente os magistrados que, já aposentados, que residem atualmente em comarcas distantes e que não podem acompanhar aqui em São Paulo as atividades do GAGE, que tem aqui a sua sede na capital de São Paulo, dentro da APAMAGES. E agora nós vamos passar a resposta das perguntas que, porventura, tenham chegado aqui na... Então, eu dou a palavra ao desembargador Laurelli, que tem uma pergunta a fazer. Muito obrigado, doutora Dalva. Excelentíssimo senhor desembargador Renzo Leonardi, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Grupo de Apoio Judiciário, Gilberto Passo de Freitas, excelentíssimo senhor desembargador Paulo Dimas, presidente da APAMAGES, a quem nós devemos toda esta realidade, já que Vossa Excelência é considerado padrinho do Grupo de Apoio ao Judiciário, com muita honra. Excelentíssimo senhor Fernando Bartoletti, vice-presidente deste sodalício. Eu quero, primeiramente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhantismo com que se teve nessa conferência. Todos dizem que a conferência deve ser longa. Não, a conferência deve ser rápida, objetiva, não é? E dizer aquilo que, afinal de contas, as pessoas querem ouvir. Parabéns. Eu tenho uma pergunta. Tá bom? Eu fiquei... Vai, com toda certeza. Eu fiquei bastante curioso no sentido de quando Vossa Excelência transmitiu que a dificuldade da conciliação está exatamente em primeiro grau, já que as partes chegam ao juízo com as portas fechadas para qualquer tipo de atendimento. E também, a minha pergunta é, o que fazer, quais os meios, quais os requisitos que Vossa Excelência pode suscitar, não é, para que a gente possa ultrapassar esta fase e ter sucesso exatamente nesse ponto crucial que é o primeiro grau, que as partes não querem atender. Essa é a minha pergunta. A sua pergunta é muito oportuna, inteligente. Quando eu estava na vara, percebia nitidamente que as partes vinham para a conciliação apenas obrigadas pelos seus advogados e não pelo chamamento judicial, pelos espaços para isso. Portanto, então eu fiquei notando o seguinte, como a ação tinha sido ajuizada há pouco tempo, porque é quase de imediato, né, após a resposta do réu, ou então na contradita do autor, então lá me veio à mente, por quê? Até perguntei a várias pessoas, mas o senhor não quer fazer um acordo? Por que o senhor não concilia com o seu adversário? Até é bíblico. Concilia-se com o seu adversário. Foi o que foi dito para Paulo de Tarso. Então, mas aí eu raciocinei da seguinte maneira. O litígio está muito latente. O tempo decorrido da proposição da ação e o chamamento a juízo é muito pequeno, não sopitou a ira das pessoas. Porque as pessoas chegam em juízo, não porque querem justiça, às vezes querem se vingar de alguém. Essa é a natureza humana. Então, em segundo grau, é muito mais fácil. O juiz, em primeiro grau, tem uma grande dificuldade, porque recebe negativa de imediato. E em segundo grau é mais fácil, porque demorou um pouquinho e as partes percebem que o tempo resolve muito. Então o tempo também aplaca o ânimo das pessoas.
É por essa razão que eu mencionei isso. Muito obrigado, desembargador. Alguém quer fazer pergunta? Caro colega Renzo, com todo o respeito que nós temos, né, por você. É o seguinte, então, aquela proposta inicial nossa de sugerir um projeto de lei que, logo que a petição inicial dê entrada, o juiz marque imediatamente, antes mesmo da citação, uma conciliação, segundo o seu entendimento, é inútil, é inviável. É inútil. É pura perda de tempo. É o meu modo de ver. Primeiro, quero dizer ao desembargador Renzo, dei também dar os parabéns pela brilhante exposição, que foi muito enriquecedora, aprendi bastante. Uma dúvida que eu fiquei seria o ano que começou realmente a funcionar essa conciliação em segundo grau, e se há uma estatística, uma média do sucesso, uma porcentagem de sucesso dessa conciliação. A conciliação é a seguinte: o conciliador, em primeiro lugar, tem que se munir de muita paciência e se valer da sua experiência, porque, caso contrário, também lá em segundo grau não logra êxito. Então, o que eu tenho feito, deixado as partes, na maior parte, à vontade. Ele quis discutir, eu não interfiro nunca. Eu deixo esgotarem-se as mágoas e logo em seguida procuro fazer um acordo. Senão, não há possibilidade. Mesmo em segundo grau é difícil. Mas em segundo grau é mais fácil pelo decurso do tempo. Porque às vezes as partes também estão um pouco cansadas do litígio e de pagar o advogado. A verdade é essa. Eu não entendi a resposta. Quer saber de uma... Perguntou sobre uma estatística? Sim, há estatística. Nós temos em segundo grau 40% dos casos que chegam. E é um número expressivo. E eu não estou apenas há um ano lá, estou há 2 anos. Meu caro Renzo, eu na verdade não vou fazer perguntas, mas só lembrar, talvez poucos saibam, que nós ingressamos em 1959, veja como nós estamos velhos, hein? Na faculdade. Mas você, porque tem cabelo branco. Eu sei, eu estou mais velho, eu estou sabendo. Depois nos separamos, entre aspas, por cerca de 30 anos. Quando eu vim para a alçada, nos encontramos e agora nos encontramos novamente. Isso é muito bom, só queria deixar consignado isso. Esse caminho nosso de desencontro em encontro só enriquece a nossa virtude de amizade. Sem dúvida. Um abraço. Quem mais quer fazer perguntas, por gentileza? Prestar uma homenagem a isto? Pois não. Pela divulgação, pela iniciativa deste evento, e inclusive a linda apresentação que ela fez do cartaz de divulgação desta palestra. Eu quero apresentar a Dalva, evidentemente, os meus parabéns pelo trabalho, pelo lindo trabalho que ela apresentou, trabalho de divulgação. Dalva, meus parabéns. Que o trabalho de designer, de composição, é da margem do Departamento de Informática. A ideia foi minha, realmente, poder divulgar, como eu já disse, e ter um brilhantismo de palestra como esse que nós tivemos hoje. Meu caro amigo Renzo, companheiro de longos anos, entramos juntos na magistratura, o tempo fez com que você aposentasse mais cedo, mas sempre ligado ao judiciário. A respeito de conciliação, eu me recordo uma viagem que tive a felicidade de fazer juntamente com o desembargador Kazuo Watanabe, e nós estivemos na Escola da Magistratura do Japão,
e lá se discutia a respeito de conciliação. E a convicção que se extraiu na época era que todos os processos que chegassem ao tribunal deveriam preceder necessariamente da conciliação. E é justamente esse entendimento, que a conciliação em segunda instância seria muito mais fácil de se obter do que realmente na origem. Mas então, exato. Então, é uma constatação da experiência do outro lado do planeta, mas que aqui nós estamos chegando a essa mesma conclusão. Eu só gostaria de fazer uma indagação. Nós falamos sempre em conciliação, partindo sempre do pressuposto da atividade jurisdicional. O juiz, para lançar a sentença, ele tem que ler o processo, examinar as provas e depois lançar a sua convicção. Na conciliação, essa posição também é a mesma, no sentido, o conciliador deve examinar o processo com antecedência, de forma a conhecê-lo de ponta a ponta, de forma a conduzir aquela conciliação, ou a prática faz com que o profissional, ouvindo as partes, ele possa conduzir para uma sala de solução satisfatória. Muito bem. Meu caro amigo, doutor desembargador Chicuta, companheiro de longa data e de árduas batalhas. Eu gostei muito da sua pergunta pelo seguinte, porque nós temos o seguinte, eu quando vejo um processo que eu não consigo ler por inteiro, eu chego na hora e eu tenho os processos em cima da mesa. Tenho 5 minutos para examinar. Mas quando eu não entendo muito do processo, eu às vezes procuro até adiar a conciliação. Preciso ler inteiro. Eu faço uma menimódica processo inteiro. A única maneira que a gente pode entender, porque o tempo é muito angusto, muito pequeno. Chego lá, tenho 6 processos, 8 processos, e às vezes tenho até mais, porque às vezes a conciliação da mesa vizinha não vem. Então eu tenho acumulado também as outras mesas. Eu também não sou super-homem, né? Bom, endossar todos os cumprimentos ao colega, eu tenho uma grande admiração, e é um grande amigo ex-corde meu, tudo bem. Eu não quero fazer perguntas, longe de mim, de fazer indagações à sua palestra, mas uma sugestão, porque a Faculdade de Direito nos dá uma formação de litigante. Nós fazemos concurso da magistratura e continuamos com essa formação de litigante. Então, essa palestra e a filosofia de que a conciliação não interessa nem ao réu, nem ao autor, mas sim à paz social, eu acho que o Renzo devia levar isso para a formação dos juízes substitutos. Fazer isso, mudar a mentalidade de litigante e fazer com que o magistrado tenha a formação, digamos assim, de conciliador. E quanto à OAB, que faça os seus cursos também no sentido da conciliação, visando a paz social. Era essa a minha sugestão. Vossa Excelência sempre foi arguto. E mais uma vez eu demonstro. Porque você é muito amigo meu e fica me colocando dotes que eu não tenho para ser professor na escola. Dizer ao Renzo aí que, como sempre, ele dá aí uma opinião abalizada, é sempre objetivo nas suas ponderações e elucida bem aquilo que se propõe a colocar para nós. Eu tenho uma pergunta, tem também uma pergunta de uma assistente social, que é de Mongaguá, dona Lívia Andrade Biaso, está acompanhando lá a palestra, e ela pergunta o seguinte: por que o conciliador só pode ser advogado e não abre o espaço para assistente social e psicólogo? Então, está colocando seu assistente social e psicólogo, que estão lá à disposição do juiz no fórum, poderiam também se empenhar no trabalho de conciliação. O que você acha disso, Renzo? Eu acho importante, porque quando eu fiz a escola da magistratura sobre a conciliação, haviam vários assistentes sociais. Eu tenho a impressão que esse é um pleito que se deve levar ao Tribunal de Justiça
para que autorize o juiz de primeiro grau a nomear essas pessoas. Uma outra pergunta que eu queria fazer também é uma curiosidade minha. Que tipo de processo você tem encontrado lá para fazer conciliação em segundo grau? E quais as matérias, a natureza dos feitos que você entende que é mais fácil a gente conseguir compor com aquelas partes que estão lá aguardando o julgamento? Seguramente questões bancárias. Temos tido muita solução nas questões que o banco cobra, juros excessivos, tenho feito bastante acordo nesse sentido. Não sei por que aqui não vai crítica nenhuma, mas não sei por que o primeiro tribunal, o antigo primeiro TAC, teve tanto processo arquivado lá, aguardando distribuição. Porque eu tenho encontrado bastante facilidade de fazer acordos sobre as questões bancárias. Saúdo o eminente grande basquetebolista, né? Porque poucos sabem que jogou basquete por muito tempo. E ele, então, como esportista, teve facilidade também de elogiar o nosso Laerte Norte, só que esquecendo que o Laerte foi também um futebolista, né? Jogou no São Paulo, se não me engano? Não, o Laerte teve um grande azar na vida, porque quando ele jogava no Palmeiras, que era reserva, ele tinha na frente dele um era o chinesinho, que outro dia morreu. Então ficava muito difícil para ele ser o titular, mas jogava muito bem. Pois é, isso amenizou mais ainda a palestra que já era tão amena, não é? Essa pergunta do presidente Paulo Dimas era a que eu ia fazer. Eu também sou conciliador lá em segundo grau, o doutor Nigro também, outros colegas o são, não é? E quando você se referiu aí, em resposta a uma pergunta de colega sobre se examinava o processo antes, do Chicuta, parece, você esqueceu de falar que entre uma audiência e outra há um tempo de cerca de 45 minutos, 9h30, 10h15, 11 horas, e aí vão 4... Aquilo me parece justiça do trabalho. Né? Então há um tempo para se ler, principalmente há um tempo para se ler a sentença, né? E o recurso, e contra-razões ao recurso, sempre há esse tempo. Né? Eu, por exemplo, chego meia hora antes, já leio o primeiro processo quanto à sentença e quanto ao recurso e contra-razões. Com isso a gente já sabe do que se trata e já então podemos ter uma base que nos auxilie na solução. Né? E aí eu pergunto, na esteira da pergunta do Paulo Dimas, fazer acordo entre pessoa jurídica e pessoa física não é mais fácil e mais constante do que entre duas pessoas físicas? Não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Absolutamente correto. Bom, eu não podia deixar de falar alguma coisa aqui, porque este encontro aqui resplandece aqui a cordialidade e a amizade. Eu vejo que até o Chicuta veio aqui como um pleito de amizade que ele tem aqui ao nosso palestrante. E eu me lembro do Renzo do tempo do Segundinho. Logo depois que eu cheguei, o Renzo assumiu a presidência da Pamages e nós tivemos um convívio muito salutar. Trabalhamos juntos, lembra de Kiyoshi Chicuta? Com França, lá no grupo de câmaras, onde o Milton foi um tempinho nosso presidente, depois eu assumi a presidência, depois o próprio Chicuta o fez, lembra-se? Então, esse encontro aqui está muito, muito gostoso, porque mostra a amizade que o Judiciário Paulista tem e que nós tivemos. E eu me lembro, Renzo, quando o Código de Processo Civil foi editado, salvo melhor juízo em 72, alguns críticos diziam que ele premia muito pela conciliação, e até chamavam-no de Código do Conciliábulo, não sei se alguns colegas se lembram, criticando aquele aspecto da conciliação que ele trazia em seu bojo.
Nós fizemos um projeto aqui com o Vandercy Gonçalves. Aliás, o projeto é da Lavra do Vandercy, nós debatemos aqui, e foi apontado ali um fato muito interessante, que o Kiyoshi Shikuta falou que já existia no Japão há muito tempo, que era o aspecto da conciliação. Aliás, nós sabemos que o povo japonês é um povo muito adiantado, não é? E está sempre à frente de quase todos os demais. E então, o que nesse projeto nós inserimos? O aspecto da cultura, que o povo brasileiro não tem a cultura da conciliação relativamente ao judiciário. Então, este projeto do Vandercy, que praticamente obriga o juiz de primeiro grau em fazê-la, vai trazer o aspecto da cultura também, facilitando até depois a repetição disso em segundo grau. Então, eu só queria chamar a atenção de que o que o Shikuta falou aqui, realmente o projeto contempla, cumprimentá-lo mais uma vez aí pela objetividade da nossa conversa, e dizer aqui que isso está sendo um encanto aqui, realmente um deleite estar aqui conversando dessa forma. Obrigado, Renzo, e obrigado a todos aí. Bom, retoma a palavra aqui o nosso presidente Gilberto. Bom, eu gostaria, mais uma vez, de dizer da nossa satisfação, de cumprimentá-lo, eu anotei aqui, isso, cumprimentá-lo pelo brilhantismo da palestra, e também a Dalva, que foi a idealizadora, e você, não só a sua cultura, mas também o seu conhecimento e a sua simpatia e amizade. Então, nós todos aqui estamos satisfeitos. Eu gostaria de falar também dessa oportunidade ímpar que foi da realização dessa palestra, porque é no momento, e quando eu ia falar do nosso colega Silvio Marques, que presta serviço junto ao CNJ, e que é uma das metas do CNJ, que é a implantação da conciliação. Não é? Então, conciliar é legal. Então, é muito oportuno isso aí. Mas, aqui assim. E então, eu vou passar a palavra ao Silvio, mas eu me omiti, quando fiz a apresentação, a presença do nosso querido Kiyoshi Shikuta. Então, eu cumprimentar e agradecer a sua presença. Então, com a palavra, o Ladislau Rapon também. Uma grande satisfação comparecer nesta reunião aqui, matar a saudade deste grupo do GAJ, que eu estou levando para todo o Brasil. E mais ainda nesse clima que o Américo estava citando aqui, e com o meu irmão Renzo. Tratar de conciliação. E não esperava, mas por coincidência, vejam só, estava trazendo aqui para vocês a última edição do Manual de Mediação Judicial do Ministério da Justiça. Vou deixar aqui alguns exemplares para os nossos conciliadores. E essa menção que se fez aí ao colega Shikuta me fez lembrar que quando eu fazia parte do conselho da Prison Fellowship International, nós tínhamos um presidente que era um ministro da Suprema Corte da Nova Zelândia, que é o sistema totalmente inglês. Mas ele levou para nós o sistema judicial dos aborígenes da Nova Zelândia, que em português ficou sendo traduzido como justiça restaurativa. Nada mais é do que a conciliação. E ele explicava que no sistema deles, das tribos aborígenes da Nova Zelândia, não existe um julgamento como o nosso, porque o julgamento pode resolver a ação, mas não pacifica as partes. Não resolve o problema que existe entre as partes. Então era muito preferível, do ponto de vista da sociedade, a restauração das relações pacíficas entre as partes, porque aí estaria sendo feita a restauração, a reposição da justiça. Então fiquei muito satisfeito de chegar aqui nesta oportunidade e cumprimento não só o Renzo, não tive oportunidade de assistir a sua palestra por inteiro, mas de chegar neste encontro que eu vejo aqui que valeu a pena
nós temos voltado a judicar. Muito bem. Bom, então, podia encerrar, não? Mas antes de encerrar, só queria fazer... Só queria... Ah, sim, depois eu passo, mas antes de passar a palavra à Dalva, os IRBs levantou uma questão que é muito importante a respeito das universidades na criação. Mas eu, sexta-feira agora, eu tive conhecimento que já foi aprovado na USP a criação de uma cadeira de conciliação e mediação. E eu tomei conhecimento, já levei o conhecimento da Católica de Santos e de uma outra universidade, mostrando esse aspecto. E eu até faria agora uma sugestão, que a palestra do Renzo, e com essa proposição dos livros, fosse até feita uma nota no nosso jornal, porque nós temos vários colegas professores que levariam, com essa sugestão, que levariam às faculdades. Isso é bastante importante, é uma necessidade, e eu acho que foi muito oportuno essa nossa reunião, mostrando que nós estamos aqui para contribuir mesmo, né? E eu, antes de dar por encerrado, retorno a palavra à Dalva. Eu também quero falar uma coisinha. Tá bom. Eu queria agradecer mais uma vez à APAMAGES por ter nos dado a estrutura para propiciar esse evento, que, como eu disse no início, teve caráter experimental. E a ideia que eu tive inicial, que foi justamente desse congraçamento que até foi enaltecido pelo desembargador Isidoro Angélico, que, aliás, participou da banca do meu concurso, não me esqueço disso, e depois reiterado pelo desembargador Silvio Marques, a APAMAGES nos deu toda a estrutura, como eu já disse, e a ideia foi justamente atingir também as pessoas e os juristas todos que por acaso nos tenham alcançado e acompanhado. E queria sugerir que isso aí a gente pudesse fazer, pelo menos uma vez por mês, uma palestra semelhante, e que os desembargadores presentes, que esse GAGE, uma das grandes metas do GAGE, e louvor que deve, é as mentes brilhantes que estão aqui reunidas. Por isso que nós temos uma palestra como esse, nós temos pessoas como o desembargador Laurélio, que é de uma atividade incansável, temos aqui o nosso presidente, que está aqui sempre nos acompanhando, e os demais todos que a gente tem visto aqui diuturnamente, e que cada um pudesse, pelo menos uma vez por mês, a gente vê isso com a APAMAGES, sugerir uma palestra e fazer parte disso para que nós possamos divulgar um pouco mais o GAGE. Muito obrigada. Só quero agradecer a presença de todos aqui, que são meus amigos, especialmente meu compadre Radislau Lamota e meu compadre em espírito, Chicuta, companheiro de gabinete. Nunca vou me esquecer do nosso tempo. E quero agradecer ao meu amigo Paulo por todas essas oportunidades concedidas e ao Bartolete. O Paulo é incansável na atividade da presidência. E o Bartolete é o seu braço direito. Exemplo. Já encerrou lá. Então, dou por encerrado os trabalhos e fica designado na próxima terça-feira para a nova reunião.